Olá, estamos começando mais um Saúde em Alta Performance, direto aqui do estúdio da SBA, para todas as plataformas digitais do Correio do Estado e de todos os nossos apoiadores. Bom, hoje vamos falar um pouco sobre varizes, sobre o sistema vascular. Convidei aqui o médico, cirurgião vascular, Dr. Edgar Nasser, para estar trazendo um pouquinho mais de informação para a gente. Seja muito bem-vindo no nosso quadro, doutor. Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez é um prazer estar aqui discutindo varizes com vocês. Queria agradecer ao Cauê, ao Grupo Correio do Estado, ao Luciano, que me deram a oportunidade de discutir um tema tão relevante como esse, que são as varizes. Bacana. Obrigado, viu, Edgar, por você ter disponibilizado. Rapaz, você pensa num homem que tem uma agenda difícil, é o seu Edgar. Faz horas que eu estou chamando ele para vir aqui. Que bom que hoje deu certo. Fico muito feliz, tá? Ter vindo aqui para a gente ter esse bate-papo. Eu que agradeço o convite e é uma satisfação estar aqui num programa tão renomado como esse aqui. Muito obrigado. Edgar, milhões de pessoas em todo o mundo têm varizes, isso é fato. Né? Muitas pessoas não procuram tratamento. Né? Qual que é o momento ideal das pessoas procurarem um especialista e o que as pessoas precisam saber sobre essa doença? Bom, varizes, ela é uma alteração genética. E existem fatores secundários que estimulam a formação das varizes. Gestação, uso de hormônios, pessoas que trabalham muito tempo em pé, muito tempo sentado, obesidade, sedentarismo. A idade vai aumentando a formação das varizes. Então, por ser uma alteração genética, a recomendação da literatura é procurar o especialista o mais precocemente possível. Aí a gente faz uma pergunta. Quando é esse precocemente possível? Quando o paciente apresenta dúvidas, viu que apresentam vasos de calibres finos, calibres grossos ou até mesmo dor nas pernas, esse é o momento ideal de procurar um especialista. Existem diversas características de doenças venosas, desde as veias de calibres finos, médios, grossos, até aqueles casos mais complexos de úlcera venosa, quando você abre ferida na perna. Então, a gente recomenda, e a literatura é muito clara com isso, que quanto mais precoce o paciente procurar um especialista, melhor, porque você trata a doença de uma forma mais inicial. Bacana, entendi. Legal, Edgar, vamos lá. Eu vou falar assim no caso das mulheres, tá? O sonho de toda mulher que tem varizes, né, ela é usar uma roupa mais curta, mas por causa do aspecto visual, ela não se sente à vontade de estar usando isso. Que dica que você dá para essas mulheres aí, as que desejam, né? Bom, então, uma coisa muito importante é as pessoas diferenciarem o que é estética e o que é doença. Então, varizes, ela é uma doença de veia. Então, as mulheres que desejam procurar e manter uma perna sempre bonita e saudável, porque é uma questão de saúde também cuidar das pernas, precisa procurar um especialista. E nele, ele vai discutir qual vai ser o melhor tratamento para aquela paciente, do funcional ao estético. Cara, existe ainda um preconceito quanto ao tratamento de varizes? Pelo menos eu escuto isso. O que eu quero dizer com isso? A pessoa fala, eu não vou tratar a varizes porque ela volta. Eu vou tratar para quê se ela volta de novo? Entendeu? Eu ainda escuto muito isso. Dá para você falar um pouco sobre essa questão? E mesmo assim, se ela voltar, no caso, a pessoa ela deve continuar fazendo tratamento? O que você pode falar sobre isso? Bom, eu sempre explico para as pessoas que vão tratar varizes, para os pacientes em questão, que varizes não é uma coisa que você só tem. Varizes é uma coisa que você tem, o paciente que apresenta a tendência para isso, mas varizes é uma doença que ela vai evoluindo progressivamente. Então, o tratamento recomendado é você iniciar precocemente. Então, aquelas veias que foram tratadas, independente do calibre, se sejam veias de calibres finos, médios ou maiores, ela nunca mais volta. O problema é que, por ser uma alteração genética, ela desenvolve novamente, formam-se outras varizes. Então, assim, por exemplo, o paciente chega e fala, doutor, eu vou tratar minhas varizes. Mas assim, a minha amiga tratou, voltou tudo de novo, essa é a pergunta. Então, o que a gente recomenda? A gente recomenda que o paciente que inicia um tratamento, ele primeiro realize um planejamento diagnóstico e terapêutico com o cirurgião vascular, com o especialista, e desenvolva esse tratamento ao longo do tempo. Ou seja, o paciente ele faz o tratamento e faz algumas manutenções após esse tipo de tratamento. E aí sim, você vai sempre manter uma perna bonita e saudável. Edgar,
Eu sei que quando a gente fala de varizes hoje, de maneira geral, assim, a população pensa, fala sobre esse assunto, vem à nossa cabeça a cirurgia. Cirurgia para remoção, cirurgia. Eu sei que isso avançou muito, mudou muito, né? Hoje em dia, quais são as técnicas não cirúrgicas, né, que nós temos para a remoção dessas varizes e a gente consegue ter o mesmo resultado que a gente tem com as cirurgias? Antigamente, varizes era sinônimo de cirurgia. Com o advento de novas tecnologias, novos tratamentos, mudou-se muito o pensamento do tratamento de varizes. Hoje o tratamento evoluiu muito. Hoje existem técnicas minimamente invasivas, menos agressivas e até mesmo com resultados mais satisfatórios. Antigamente era a lâmina de bisturi e aplicação com glicose dentro dos vasos ou algum outro tipo de esclerosante. Hoje nós temos um arsenal terapêutico muito amplo para o tratamento das varizes. Então tornou-se um tratamento menos invasivo, menos agressivo para o paciente e o melhor, com resultado mais satisfatório e também com retorno precoce às suas atividades diárias. Hoje nós temos técnicas químicas, como por exemplo a glicose líquida hipertônica, a glicose congelada, nós temos também a espuma. Disponibilizamos também de técnicas térmicas, como o laser transdérmico, que é uma pistola que você vai disparando para tratamento de vasos de calibres finos e médios. Nós temos também técnicas com endolaser, guiada por ultrassom, sem a necessidade de corte, sem a necessidade de uma intervenção um pouco maior. Então, com o advento dessas modernidades, o tratamento de varizes tornou-se mais moderno, eficaz e menos lesivo para o paciente. Perfeito, Edgar, correto, entendi. Muito obrigado. Vou te perguntar agora de maneira completamente leiga aqui, tá? Eu acho que é uma dúvida de muita gente que está assistindo o nosso programa agora, que não tem acesso à informação. Vamos lá. Cruzar a perna, fazer atividade física, salto alto, roupa apertada, isso aí causa varizes, cara? Essas são dúvidas frequentes no dia a dia. São perguntas muito bem elaboradas pelos pacientes que perguntam para nós o que acontece. Então, existem diversos mitos. Então, cruzar a perna, ficar de salto alto, trabalhar, a mulher quer trabalhar bonita, quer trabalhar bem vestida, então o salto alto ele embeleza a mulher. Então essas queixas, essas perguntas, elas geralmente são mitos. Então assim, atividade física, o paciente precisa fazer atividade física. Isso é muito recomendado por causa da saúde das pernas. Então manter as pernas saudáveis realizando atividade física. Então não existe a possibilidade do paciente fazer atividade física e formar varizes. Até porque varizes é uma alteração genética. Cruzar a perna, uso do salto alto também são mitos. Edgar, faz mais de um ano, mais ou menos, que a gente começou com o quadro Saúde e Alta Performance aqui do Correio do Estado. E eu não consigo ainda desvincular, fugir do assunto Covid. Porque nós estamos gravando em meio à pandemia, é um assunto recorrente que a gente traz, a gente vem, e a tua área, ela tem uma correlação, uma relação muito significativa com a Covid-19, né? Eu queria que eu vou falar algumas palavras aqui, eu queria que você montasse para mim qual que é essa correlação. A gente sabe, por exemplo, sobre a trombose dos membros inferiores, né? Sobre a embolia pulmonar, né? Quando que isso aparece, quando que isso pode aparecer, tanto no trans-Covid, né? E quanto principalmente no pós-Covid, que se fala muito hoje em dia. Bom, então vou tentar explicar de uma forma simples para que as pessoas possam entender. A doença do Covid, ela é uma doença inflamatória. Ela atinge diversos órgãos. Como vários especialistas têm estudado bastante e recomendado alguns tipos de tratamento específico para cada órgão específico que foi danificado ou que foi acometido. Focando na parte da vascular, causa-se um processo inflamatório dos vasos, tá? Porque essa reação inflamatória, ela causa um distúrbio na coagulação, na cascata de coagulação e deixa o sangue de uma forma mais grossa, ou seja, é o que a gente chama de hipercoagulabilidade. O sangue ele fica mais grosso e tem uma dificuldade maior de navegar. Essa hipercoagulabilidade, ela deixa o sangue preso, como se fosse um sangue pisado dentro da veia, e aí entope. É o que a gente chama de trombose venosa profunda. Alguns desses vasos que estão entupidos, eles facilitam às vezes a movimentação do sangue através das válvulas e às vezes jogam sangue para cima.
Então, o sangue sai do coração e vai para os pés. E ele volta para o coração. E quando dá essa trombose, é uma trombose venosa, é no local onde que dá o retorno venoso. E em alguns casos, esse trombo, ele se desloca, vai até o pulmão, e é o que chamamos também de embolia pulmonar. E aí, ocorre alguns distúrbios da parte pulmonar, e aí o paciente fica em estado grave, alguns. Então, o processo inflamatório do COVID, ele também causa alterações na parte vascular. Então, assim, isso para os pacientes, geralmente, que ficam mais acamados, que ficam mais debilitados, ou que ficam em casa sem fazer muita movimentação. Então, a recomendação para os pacientes que têm COVID, que ficam em casa, é beber bastante líquido, tentar fazer uma caminhada em casa mesmo, fazer movimentos de extensão e flexão dos pés, sempre mantendo as pernas em movimento. E qualquer desconforto nas pernas, ou inchaço, ou a perna ficar mais azulada, uma coisa mais alterada assim, para o próprio paciente no seu dia a dia, recomenda-se uma avaliação com o especialista dentro da área de angiologia e cirurgia vascular. Eu quero muito agradecer a sua presença aqui no nosso quadro. Mas antes de encerrar, dá uma dica aí para a mulherada que está nos assistindo aí de casa, como é que mantém essas pernas livres de varizes, livres de tudo. Dá uma dica para o pessoal de casa. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre esse assunto, como é que faz para te achar, entrar em contato com você, deixa também as suas redes sociais em aberto aí. Bom, vou deixar aqui uma recomendação muito importante para vocês que apresentam varizes, sejam homens, sejam mulheres. Primeira dica, importante, sempre procure um angiologista e um cirurgião vascular para tirar todas as suas dúvidas. Realize sempre um planejamento diagnóstico e terapêutico e confie no especialista. Tá? Então, umas dicas importantes, além dessa, claro, beber bastante líquido, prática de atividade física, evitar ficar na mesma posição, seja em pé ou sentado. Se você fica muito tempo sentado, procure andar um pouco. Se você fica muito tempo em pé, procure sentar, deixar a perna mais confortável, entendeu? Eu queria deixar aqui meu agradecimento a vocês todos, telespectadores, agradecer novamente o convite aqui do Cauê, do Correio do Estado. É uma satisfação imensa estar aqui. Quero desejar aqui os meus sinceros agradecimentos. E entre em contato conosco no Instagram, Dr. Edgar Nasser, no YouTube também, Dr. Edgar Nasser. E vai ser uma satisfação responder e ajudá-los da melhor forma possível. Deixo aqui meu muito obrigado. Valeu pela dica, doutor. Aqui é de longe. Eu falei para as mulheres, mas vale para os homens também, viu? Coisa boa. Um abraço. E até a próxima. Até a próxima.